E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Reações inorgânicas. Vamos embora. Vê bem, pessoal. As reações químicas são, na verdade, fenômenos químicos, tá bom? São fenômenos que alteram a natureza da matéria. E olha que interessante. Quando representamos esse fenômeno químico, ele vai ter uma fórmula e símbolos. Isso é que a gente chama de equação química. Olha aí, um fenômeno químico onde o óxido de cálcio, quando hidratado, produz o hidróxido de cálcio. Uma equação química representa ele. Então, pessoal, o que está antes da seta é reagente. O que está depois da seta, produto. Outro detalhe fundamental é o aspecto quantitativo. Esse coeficientezinho que a gente tem aqui na frente, ó, 3, 1, 2, representa o quê? O coeficiente, pessoal, representa a proporção. A proporção em mol, por exemplo. Eu tenho 3 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Então, o coeficiente, ele me representa a proporção em mol. Anota isso. Outro detalhe são as fórmulas, né? H2, gás hidrogênio, N2, nitrogênio e NH3, amônia. Outra relação, pessoal. Numa reação química, não esquece nunca disso, isso é fundamental. O número total de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número total de átomos do produto. Você rearruma eles, mas eles não podem sumir, não. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 mols de moléculas de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Então, veja, eles se rearrumam e formam 2 mols de amônia. Mas, pessoal, eu tenho quantas bolinhas de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um 2 de nitrogênio. Aqui também tem 2. Então, pessoal, isso é uma lei bem conhecida, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier. A massa do reagente é igual à massa do produto no sistema fechado. Então, bora fazer uma pequena aplicação. A equação refere-se à transformação de ozônio em oxigênio comum, representada pela equação. 2 mols de O3, que é ozônio, produzindo 3 mols de O2. Aí ele pergunta, os números 2 e 3 que aparecem no lado esquerdo, olha a maldade, não é 2 e 3 aqui, coeficiente não, é 2 e 3 daqui, Esse 2 que é o coeficiente e esse 3 que é o quê? 3 átomos de oxigênio formam o ozônio. É a atomicidade. Então, 2 mols para 3 átomos de oxigênio. Então, é o coeficiente estequiométrico, a proporção em mol, e a atomicidade, o 3, que é o número de átomos na molécula. Uma pergunta bem bobinha, né? Mas se o cara não prestar atenção, vai direto achando que é 2 e 3, tá? Do coeficiente. Outro detalhe aqui, a reação X com Y é representada abaixo. Indique qual das equações melhor representa a equação química balanceada. Então, você tem aí, pessoal, as bolinhas vermelhinhas, que são Y. Y2, Y2, Y2. Então, aqui eu tenho 3Y2 e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6X. Então, eu tenho 6X para 3Y, né? 2. Ou eu posso dizer que tenho o quê? Dando quem? Dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, XY. Então, 6x mais 3y2, dando quem? 6y. 6xy. Isso está balanceadozinho? 6x, 6x, 6y, 6y. Então, a resposta para essa questão está claramente aonde? Na letra A. Não entendi, Gustavo. Volta. Lembra que quando a gente estudou o balanceamento, eu falei que tem que ser menores coeficientes, 6, 3, 6, eu posso dividir todo mundo por 3, tá? Não é que eu possa, eu sou obrigado a dividir, porque deve sempre ser o quê? Os menores coeficientes. Aí dá 2 para 1 para 2. Duas questõezinhas tidas como fáceis, mas se você não tiver atenção, problemas, né? Outro detalhe aí, considere as reações químicas abaixo. Então, a gente pode afirmar que todas estão balanceadas, todas não estão. Vamos ver. Pessoal, aqui,
tenho 2 potássios e 2 cloros e só tenho um KCl. Essa daqui já não está balanceada. Não é verdade? 2 magnésios e oxigênio dando 2 MgO. Também não está, né? Porque O2 aqui devia ter meio, concorda? PbSO4 mais sulfeto de sódio, Na2S. Então aqui, ó, PB, um PB, SO4, um SO4, um sódio, mas aqui tem que ter 2. Então também não está balanceado. CH4 mais O2 dando CO2 e água. Essa está balanceada, né? Essa está balanceadazinha assim, ó. 2 com 2, 4, 4 oxigênios. Quando o oxigênio está balanceado, a equação geralmente está. SO2 com água dá H2SO4. Não, é H2SO3. Então, ele diz que somente 2 e 4 estão balanceadas. Mas, pessoal, a 2 e 4, olha aqui, ó, 2 magnésios e oxigênio, 2 oxigênios. Então, verdadeira letra C. E agora a gente vai classificar a reação. Vê que legal. Você pode classificar síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento, substituição ou simples troca, que é a mesma coisa, e dupla troca ou substituição. Vê bem, pessoal. Síntese ou adição. O nome já está dizendo. Sintetiza essa aula, Gustavo. Quer dizer o quê? Resuma. Então, eu tenho ali, ó, 2 reagentes, um produto. 2 reagentes, um produto. CaO mais água, dando CaOH2. Tenho 2 reagentes para um único produto. Ou N2 mais H2, dando 2NH3. 2 reagentes formando um único produto. Síntese ou adição. Então, quando eu tenho mais de um reagente, dando um único produto. Olha aí, ó. Quando 2 ou mais substâncias reagentes produzem apenas uma única substância no produto. Sintetizou, adicionei, tá certo? E a análise ou decomposição? É o contrário. A reação, se é síntese no sentido, ela é análise ou decomposição no sentido contrário. Então, eu tenho aqui, ó, 2H2O, dando quem? 2H2 mais O2. Olha aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3. Olha aí, uma calcinação, ó, da CaO, óxido de cálcio e CO2. Então, um único reagente dando mais de um produto. Então, olha bem, se no sentido a reação é síntese, no sentido contrário ela é análise. Se no sentido ela é síntese, no sentido contrário ela é uma análise. E as reações têm nomes. A eletrólise, por exemplo, eletrólise é a quebra com a corrente elétrica. Pirólise é uma decomposição provocada pelo calor. Hidrólise, provocada pela água, essa quebra, né? Fotólise é provocada pela luz. Então, são reações que têm nome em especial. Legal? Gustavo, e o deslocamento ou simples troca? Simples troca é quando eu tenho simples mais composta. Substância simples mais composta. Simples troca. Substância simples mais composta. Então, aqui, ó, o zinco com HCl vai ter um deslocamento. Ó. O zinco bota o hidrogênio para correr e fica no lugar dele. Então, por isso que a gente chama de reação de deslocamento ou simples troca, porque uma simples troca com uma composta. Essa reação é bem conhecida, né? É uma reação entre metal não nobre e ácido. Embaixo eu tenho cloro com NaBr. Essa reação, pessoal, vai o quê? Olha que legal, o cloro vai deslocar o bromo e o bromo vai dar Br2 e o cloro vai para o lugar dele. Aconteceu a reação. Agora veja, tem um detalhe, tá certo? Não é sempre que consegue deslocar, tá? Então vamos ver agora a dupla troca. Dupla troca é quando eu tenho duas compostas. Concorda comigo? Então, ó, cátion, ânion, cátion e ânion. Então, eles trocam de posição, ó. Vem formar KNO3, PB e 2. Uma reação que aconteceu aí de dupla troca. Duas compostas trocando de posição. Então, pessoal, a gente viu parte a parte trocando de posição, né, pessoal? Então, ó, trocando de posição, as compostas com compostas. Então, pessoal, a gente introduziu todos os tipos de reação na química inorgânica. Vê, pessoal, qual é cada tipo de reação dessa? 2 reagentes dando um único produto, síntese ou adição. Um único reagente dando mais de um produto,
é uma análise ou decomposição. E aqui, ó, dois reagentes dando um único produto, também é uma síntese. Então, síntese, análise, síntese. Resposta letra B. Legalzinha, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, que reação é essa? Um reagente dando dois produtos, todos uma decomposição, né? Então, essa reação é uma análise. Por que análise parcial? Porque você teve como produto pelo menos uma substância composta. Para ser uma análise total, teria que só dar substância simples no produto. Preste atenção nisso, tá? A decomposição de uma substância provocada pela eletricidade é eletrólise. Pirólise é calor, hidrólise pela água, fotólise pela luz, né? Pessoal, aqui, ó, no filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre essa reação. A GBR dando 2 mols de prata e 1 mol de bromo. Essa reação é classificada como o quê? Um reagente dando 2 produtos é uma decomposição chamada de fotólise. Por que fotólise, Gustavo? Quando exposto à luz. Lembra que as decomposições têm nome? Fiz uma questão anterior a essa, falando disso. Aqui, ó, a reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Olha aqui, pessoal. Duas compostas dando duas compostas. Então, que reação é essa? Dupla troca. Vocês estão campeões, pessoal. Aqui, só olhando. Colocando-se um pedaço de zinco, simples, mais composta. Isso aí é uma reação de deslocamento ou simples troca. Muito bem, muito bem. E as reações de oxirredução, quando alteram a carga. Quando alteram o NOx, o fósforo passou de 0 para 5, oxidou. E o nitrogênio passou de 5 para 2, reduziu. Se o fósforo oxidou, ele é o agente redutor. E olha bem, o nitrogênio, ele reduziu. O HNO3 é o agente oxidante. Quem oxida ou quem reduz é o elemento. O agente é todo o composto onde ele está. Legal? Então, pessoal, vamos ver agora que as reações também envolvem calor. Podem ser endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas são reações que absorvem calor e exotérmicas são reações que liberam calor. Por exemplo, você também tem fenômenos endotérmicos e exotérmicos que não são reações. Então, vamos ver um fenômeno endotérmico: fusão, ebulição, tá certo? Vamos ver agora um fenômeno exotérmico, uma reação exotérmica, por exemplo, a queima. Toda combustão é uma reação exotérmica. Então, pessoal, fenômenos endotérmicos ganham calor, exotérmicos perdem calor. O que é uma reação reversível? É aquela que ocorre nos dois sentidos. Reagente forma produto e produto se decompõe em reagente. E reações irreversíveis ocorrem num único sentido. Por exemplo, a combustão. Depois que queima, não recompõe mais não, concorda? Pessoal, e a condição de ocorrência de algumas reações? A reação de deslocamento, simples troca, ela não ocorre de qualquer maneira, não. As reações de deslocamento ocorrem quando o elemento que vai substituir o outro, o que vai deslocar o outro, é mais reativo. Aí você, por exemplo, ZN reagindo com HCl, acontece a reação. Tá? Então quer dizer que o zinco é mais reativo que o hidrogênio. Só que a minha pergunta é, como é que tu vai saber quem é mais reativo? Vai ter que saber, né? Por exemplo, metal não nobre reage com ácido. Metal nobre não reage. Ouro, platina, prata, esse pessoal tem dificuldade para reagir. Metal não nobre não reage, por isso que ele é nobre, né? Não é muito bom de reagir. Então, pessoal, por exemplo, ferro diluído, né, ferro com HCl diluído dá cloreto ferroso. Olha aí, o NOx mais 2. Já se o ferro estiver reagindo com HCl concentrado, dá FeSL3. O NOx do ferro é mais 3. Vê? Quando o ácido está mais concentrado, ele oxida mais o ferro. Vê que legalzinho? E as reações de deslocamento, você tem que saber quem é mais reativo. Olha para isso.
lítio, potássio, cálcio, sódio e magnésio. É mais reativa, aí alumínio é maior que zinco, que é maior que cromo, que é maior que ferro, que é maior que níquel. Aí tem gente dizendo, meu Deus, estou lascado. E aí, ó, hidrogênio, que é mais reativo apenas do que os metais nobres, cobre, mercúrio, prata e ouro. Mas aí, pessoal, na internet, tá certo? A gente tem uma saidinha para esse tipo de reatividade, que é uma música. Que é assim, vê, eu vou cantar aqui, vou fazer esse problema, ser de um professor, colega meu chamado Idalmi, que essa música é dele, né? Ele faz músicas muito legais, e essa música eu pedi para usar aqui. E a música é assim, ó. O hidrogênio, quando escapa de mansinho, é um sinal que ele está em reação. E todo fera que estuda não esquece, reagindo, ele se aquece, desloca por metal. Coluna 1A, 2A e alumínio. Muita atenção que a gente vai seguindo com manganês, zinco e cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho e chumbo, já sei como, pois se o metal for nobre, não seja ingênuo, é pouco reativo e não desloca hidrogênio, cobre, mercúrio, prata e platina. Ouro também, não esqueça essa menina, mas no final não se abestale, achando que já sabe, esquecendo o detalhe. Luz não metais não brilham e não tem graça. Folclore brasileiro invadindo sua casa. É bem legalzinha, né? E a música é bem conhecida, aquela música Andacaru. Tá? Então é só você ler umas 3 ou 4 vezes e vai decorar, tá? Vai cantar melhor do que eu. E nos não metais, olha aí, ó, a reatividade está muito relacionada com a eletronegatividade. O cloro é mais reativo do que o bromo, porque ele é mais reativo e também é mais eletronegativo. Então, ele substitui, tá? Então, pessoal, e para ter uma dupla troca? Aí você vai ter que ter um desses processos aí. Ou vai formar um precipitado, tá? Por exemplo, iodeto de potássio com nitrato de chumbo, dando nitrato de potássio e iodeto de chumbo, que é um precipitado. Então, a reação ocorre. Mas também pode formar alguém mais volátil. Ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, né? Com sal, carbonato de sódio, produz sulfato de sódio e H2CO3. H2CO3 ele é instável, altamente volátil, né? Vai dar água e CO2, então a reação ocorre. Ou formar uma substância mais fraca, HClO4 reagindo com KCN, ácido forte e base forte, formou um sal e um ácido fraco, um sal, KClO4 e um ácido fraco. Então, quando é que tem dupla troca? Quando forma um precipitado, ou quando forma uma substância volátil, ou quando forma alguém mais fraco do que o reagente. Tá vendo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Pega os exercícios, faz o exercício e a gente se encontra aí, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal!